Lição 9. Uma igreja que se arrisca. Texto áureo. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. Atos 7, verso 55. Verdade prática. A igreja foi capacitada por Deus para enfrentar um mundo que é hostil à sua fé e valores. Leitura diária, segunda, Mateus 10, verso 16. Vivendo em um mundo hostil. Terça, Atos 20, verso 24. Nada a temer na pregação do Evangelho. Quarta, Atos 6, verso 10. Capacitados com sabedoria para o confronto. Quinta, Atos 6, versos 11 ao 13. Caluniados e difamados pelos opositores. Sexta, Apocalipse 2, verso 10. Fiel até a morte nas perseguições contra a fé. Sábado, Atos 7, verso 60. Morrendo e perdoando pela fé. Leitura bíblica em classe, Atos 6, versos 8 ao 15, capítulo 7, versos 54 ao 60. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos Libertos, e dos Cireneus, e dos Alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Então subornaram uns homens para que dissessem: ouvimos-lhe proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. E excitaram o povo, os anciãos e os escribas, e, investindo com ele, o arrebataram e o levaram ao conselho. Apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei, porque nós lhe ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Então, todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. E ouvindo eles isto, enfureciam-se em seu coração e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do homem, que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele, e expulsando-o da cidade, o apedrejavam, e as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Comentário, introdução. Na lição de hoje vamos conhecer um pouco mais sobre a vida de Estevão, um dos 7 escolhidos para a diaconia, Atos 6, 1 ao 7. Quando lemos esse texto do livro de Atos, logo percebemos que estamos diante de uma pessoa extraordinária, de grande fé, cheio do Espírito Santo e de sabedoria, um autêntico cristão destemido. Estevão é um modelo para todo cristão e, sem dúvida, serve de modelo para a Igreja do Senhor. Observamos que a perseguição a Estevão e seu consequente martírio marcam um momento decisivo na história da Igreja cristã, quando a Igreja sai para fora dos muros de Jerusalém para alcançar o mundo. Estava tendo, portanto, cumprimento das palavras de Jesus de que a Igreja seria testemunha tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Atos 8:1 marca o início daquilo que foi anunciado em Atos 1:8. Tópico 1. Estevão e a igreja que tem sua fé contestada. Ponto 1. Aprendendo com Estevão. Com Estevão, em Atos 6 e 7,
aprendemos que a fé cristã sempre será questionada. Ele enfrentou oposição e todo cristão também enfrentará. A fé será colocada à prova, sem espaço para indecisão. Além disso, Estevão nos ensina que todo cristão deve saber defender sua fé. Explicar e sustentar as crenças cristãs é uma responsabilidade da Igreja, e cada crente precisa entender no que acredita e como responder a desafios. No entanto, em um mundo que muitas vezes se opõe ao cristianismo, não basta apenas defender a fé. É preciso estar preparado até mesmo para enfrentar perseguições. Estevão é um exemplo de coragem, mostrando que tanto o cristão quanto a igreja devem estar dispostos a permanecer firmes, mesmo que isso signifique perder a liberdade ou até a própria vida. Ponto 2. A fé sob ataque. Lucas nos conta que, em um momento do ministério de Estevão, um grupo de judeus que vivia fora de Israel, chamado de judeus helenistas, se levantou contra ele. Esses judeus faziam parte da diáspora, ou seja, eram pessoas que tinham se espalhado por outras regiões fora do território de Israel. Eles não concordaram com o que Estevão estava ensinando e começaram a se opor ao seu trabalho. Atos 6:9. Esse levante aconteceu logo após Estevão fazer prodígios e grandes sinais entre o povo. Atos 6:8. É interessante observar que o verbo grego usado aqui, anistemi, com o sentido de levantar, é o mesmo verbo usado por Marcos quando disse que houve testemunhas falsas que se levantaram para acusar Jesus. Marcos 14:57. Anteriormente, Cristo já fora atacado no seu ministério terreno. Agora o ciclo se repetia com seus seguidores. A fé cristã sempre será alvo e objeto de ataque. Se a igreja é verdadeiramente cristã, sempre haverá em algum lugar um levante. Neste episódio, o levante fora motivado por conta da inveja que os religiosos sentiram ao verem suas sinagogas esvaziadas por motivo das pessoas se renderem a um evangelho de poder. Uma igreja bíblica sempre estará sob ataque e terá sua fé contestada. Ponto 3. A disputa com Estevão. Uma outra palavra usada nesse texto merece nossa atenção. É o vocábulo suzeteo, traduzido aqui como disputavam. E disputavam com Estevão, Atos 6:9. Os léxicos ou dicionários de grego-português observam que este termo era frequentemente usado no contexto de discussões religiosas ou filosóficas, onde diferentes pontos de vista estavam sendo examinados ou desafiados. Era uma forma de debater ideias e impor aos outros sua forma de enxergar as coisas. Em outras palavras, os judeus helenistas não estavam simplesmente discutindo com Estevão, isto é, batendo boca, mas procurando, a todo custo, sobrepor sua cosmovisão através de uma narrativa bem construída. Ponto 4. A falsa narrativa. A igreja sempre teve de lidar e combater as falsas narrativas. Nos dias de Jesus, ele foi acusado de enganar o povo, João 7:12. Quando ele ressuscitou, criaram a narrativa de que seu corpo havia sido roubado pelos discípulos, o apóstolo Mateus 28:13. O apóstolo Paulo foi acusado de pregar contra os decretos de César, Atos 17:7. E pelo fato de pregar a respeito de Jesus e da ressurreição, o acusaram de pregar deuses estranhos, Atos 17:18. Hoje não é diferente. A igreja luta em várias frentes com falsas narrativas que a todo custo querem minar o seu testemunho e desacreditá-la. Você pode reconhecer algumas dessas narrativas? Tópico 2. Estevão e a igreja que defende sua fé. Ponto 1. Deus na história do seu povo. Estevão é conhecido como o primeiro defensor da fé cristã e o primeiro mártir da igreja. Ele faz uma defesa apaixonada da fé,
usando a própria história do povo de Israel como base. No capítulo 7 do livro de Atos, encontramos seu discurso completo, no qual, guiado pelo Espírito Santo, ele não apenas mostra como Deus sempre agiu na história do seu povo, mas também revela o propósito principal dessa história: provar que Jesus é o Cristo. Durante sua fala, Estevão menciona grandes nomes como Abraão, José e Moisés, destacando que todos eles viveram na esperança da vinda do Messias, que, mesmo sendo tão esperado, acabou rejeitado. A defesa de Estevão nos ensina que toda explicação e defesa da fé cristã, a chamada apologética, deve sempre ter um objetivo central: apontar para Jesus Cristo. Ponto 2. Corações endurecidos. Concluindo sua defesa da fé, Estevão disse: homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Assim, vós sois como vossos pais. Atos 7:51. Mesmo diante dos fatos apresentados por Estevão em uma defesa suficientemente convincente, seus adversários preferiram ignorar. Na verdade, ninguém convence quem não quer ser convencido. Deus não força ninguém a crer, nem tampouco condena sem lhe dar antes oportunidade. O texto mostra que o Espírito Santo não tem espaço em corações endurecidos. Tópico 3. Estevão e o martírio da igreja. Ponto 1. Contemplando a vitória da cruz. Diante de um grupo enfurecido, Atos 7:54, Estevão contemplou a glória de Deus. Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Atos 7:56. Uma igreja que contempla o Cristo glorificado não nega a sua fé, pois ela contempla a vitória da cruz. Assim como Estevão, o apóstolo Paulo demonstrou estar pronto não somente para sofrer pelo nome de Jesus, mas morrer por ele. Atos 21:13. Uma igreja que mantém seus olhos no Cristo glorificado não tem nada a temer. Ponto 2. Perdoando o agressor. A última declaração de Estevão antes de sua morte é marcante e cheia de significado. E, pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E, tendo dito isto, adormeceu. Atos 7:60. Aqui vemos um cristão que não teme a morte, porque contempla a coroa da vida. Apocalipse 2:10. Temos aqui a figura de uma igreja que, literalmente, se dá pelo perdido, que se sacrifica por ele. Esse deve ser o modelo a seguir. Conclusão. Estevão, um dos 7 escolhidos para o trabalho social da primeira igreja, representa o modelo de uma igreja verdadeiramente bíblica, qualificado, cheio de fé e do Espírito Santo, não teme se posicionar diante de um mundo e de uma cultura contrários, não teme o sofrimento e nem mesmo a morte na defesa daquilo que acredita e prega. É o modelo de uma igreja que, em vez de ficar no seu conforto, vai até as últimas consequências, arriscando-se pelo seu Senhor. Amém.